Fala a verdade, tem coisa mais assustadora do que quando você assiste um filme de terror, daqueles barra pesada mesmo, sabe? Você tem pesadelo a semana inteira. Aí quando acaba, você já começa a ficar preocupado com a sombra da cadeira, ali no fundo do quarto, sabe? Aí pra ajudar ainda vem aquela mensagem, sabe? Esse filme é baseado em fatos reais. Pô, fala sério, é pra acabar, né? Só que tem um problema, mesmo quando o filme em si não é baseado em fatos reais, alguns personagens podem ser, e você nem se tocou, você nem sabia disso. Você quer saber quem são esses caras? Eu vou te dar 5 exemplos nesse vídeo. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, eu duvido que alguém nunca tenha passado muito medo em um filme de terror só imaginando como seria aquela cena, aquela situação, ou aquele personagem que tá ali no filme, se ele fosse real. É muito fácil ver o filme e pensar, caramba, eu faria diferente, né? Tem gente que fica até brava com os personagens do filme, fala que os caras... Porque os caras perdem a vida à toa, né? Só porque eles querem, porque eles são burros mesmo. Mas se o negócio acontecer de verdade, aí a coisa muda de figura completamente. Então como é que você faria pra lidar na vida real com um tirador de vidas serial, por exemplo? Aí o buraco é mais embaixo. Aliás, o buraco vai ser aberto em você, né? Enfim, galera, eu separei aqui 5 personagens, que na verdade são 6, que por mais que seja coisa de ficção, que essas coisas não existem e tudo mais, eles foram sim baseados em coisas... ou em pessoas que existiram de verdade. Eu tenho certeza que você vai lembrar desse vídeo quando você estiver assistindo um desses filmes aqui dessa lista. Certeza. Vamos lá? Senhora Bathory. Começando a lista então com um filme que provavelmente é o mais vermelho de todos, né? Se é que você me entende. E justamente com a vilã mais vermelha do próprio filme no sentido metafórico da palavra. Se você teve estômago pra assistir o Albergue e teve mais estômago ainda pra chegar em O Albergue 2, o filme do Eli Roth, você com certeza vai se lembrar da senhora Bathory, uma das clientes dos membros do clube de caça elite, que simplesmente rasga a outra mulher no meio pra tomar um banho com o líquido vermelho dela. Você tá entendendo, né? Essa história é bem conhecida e o nome da personagem não é à toa. Lá no século XVI, começo do XVII, na Hungria, existiu de verdade a condessa Elizabeth Bathory de Exeter, que tinha esse hábito saudável de tomar banho com o líquido vermelho de mulheres jovens, a maioria virgem, porque ela acreditava que esse banho ia mantê-la jovem pra sempre. Sabe como é que é, né? Nobreza naquela época, as meninas das vilas, inclusive próximas de onde ela vivia, sumiam. Até que um dia, as autoridades lá do local resolveram dar uma olhada na casa dela. E encontraram os corpos de onde ela tirava tanto líquido vermelho. E o pior é que ninguém sabe direito quantas pessoas ela, né? As contas vão de 30, 40 até 600 pessoas. 600 pessoas! Gustav! Outro que é totalmente inspirado no caso real é o filme Primitivo. Filme Primitivo, dirigido pelo Michael Keaton. A questão lá é basicamente um crocodilo gigante que vivia no Burundi, que é um país que fica na região dos Grandes Lagos na África. E esse crocodilo era simplesmente um tirador de vidas serial. E ele, galera, mandou pra vala muita, mas muita gente por lá. Era um crocodilo de mais de 6 metros, gigante, que foi batizado de Gustavo por causa de um criminoso de guerra que tinha por lá, naquela região, que já tinha o apelido de Little Gustavo, ou o Pequeno Gustavo no BR. Tanto que inicialmente até o filme ia se chamar Gustavo, mas mudaram de ideia depois. Mas sério, galera, imagina um crocodilo de mais de 6 metros, pesando quase 1 tonelada, com mais de 60 anos de idade e que mandou pro saco mais de 300 pessoas, segundo a galera que mora ali, né, naquela região. Você quer mais? O Gustavo ainda tá no Burundi, bem vivo. E segundo os cientistas de lá, ele tá crescendo ainda. Devagar, mas tá crescendo. Ele some por um tempo, depois ele volta. E a última vez que viram ele foi em 2015, quando ele tava se deglutindo com um búfalo. Férias no Burundi? Jamais. Norman Bates. E o primeiro clássico da nossa lista é Psicose, do Alfred Hitchcock. Você pode até achar que não conhece esse filme, mas vai pra mim, você conhece. Quer ver? Banheiro, mulher tomando banho, alguém chegando com uma faca. Você lembra dessa cena? Pois é, essa cena é um clássico, né? É um ícone da cultura pop e dos filmes de terror. E ela acontece nesse filme. A figura com a faca é um sujeito chamado Norman Bates, que é o dono de um motel. E já entregando todos os spoilers possíveis, ele é um doido que mandou a mãe pro saco, mumificou o corpo dela e colocou numa cadeira de rodas. Só que ele também se veste como a mãe dele e rola essa questão da dupla personalidade. A essa altura você já deve estar rezando pra isso não ter acontecido na vida real.
Mas eu tenho uma má notícia pra você. Teve um cara chamado Ed Gein que não só mandou muita gente pro Beleléu, mas também gostava de guardar troféus das pessoas que ele... Então ele tinha em casa umas cabeças, uns ossos, dentes, e ele também tirava pele de algumas pessoas pra fazer roupa, encapar coisas. Ele gostava de usar pele pra encapar. E ele também tinha uma mãe muito severa, religiosa, dessas bem duronas, sabe? Que vivia falando pra ele que mulher era coisa do diabo e tal, igualzinho a mãe do Norman Bates falava pra ele. Aí quando ela se foi, ele começou a... mais gente pra tirar a pele, porque ele queria fazer uma roupa de mulher pra ele e assumir a identidade da mãe, que já não estava mais viva. Na real, tipo o cara do filme Psicose, só que um pouquinho mais doentio, né? Um pouquinho pior, até porque aconteceu de verdade. Dr. Hannibal Lecter, outro clássico dos filmes de terror, O Silêncio dos Inocentes. Esse aqui é mais recente ainda, filme do Jonathan Demme. Esse filme ganhou Oscar e tudo, e todo mundo lembra dele por causa do Dr. Hannibal Lecter, o serial canibal que era interpretado pelo Anthony Hopkins. E foi um dos melhores, se não talvez o melhor papel da carreira dele. Só que nesse filme, a gente tem dois malucos serial, né? O outro é o Buffalo Bill, que justamente o Hannibal ajuda o FBI a pegar esse cara. Um detalhe importante é que o Buffalo Bill também curte tirar a pele das vítimas pra fazer roupas. Então, um paralelo com o Ed Gein, que eu acabei de falar agora, é bem óbvio. Só que tem uma coisa que pouca gente sabe, é que o Hannibal Lecter também foi inspirado numa pessoa real. Quem confirmou isso não fui eu, foi o Thomas Harris, o cara que escreveu o livro que deu origem ao filme. O Hannibal da vida real era um mexicano chamado Dr. Treviño. Ele também era tipo todo charmosão, né, educado, elegante, igual o Hannibal. E ficou famoso depois que ele... o próprio amante. Só que só mandar pro saco é muito simples. Então ele mandou pro saco e picou o cara em pedacinhos pequenos pra cozinhar e comer. Legal, né? Não. Pennywise. E fechando a nossa lista, tem uma inspiração um pouco mais artística, né? Vamos dizer assim. O palhaço Pennywise de It, a coisa que come as criancinhas que tem medo dele, né? Ele também foi inspirado por uma pessoa de verdade. Quem já leu o livro do Stephen King ou viu os filmes do It, sabe que a coisa não é o Pennywise, né? Não é aquele palhaço. Ele é só uma forma que essa coisa assume. É a forma mais famosa dele, de palhaço devorador de crianças. E o Stephen King resolveu usar essa coisa do palhaço por causa de um cara chamado John Wayne Gacy, um serial killer da década de 70, que também trabalhava como palhaço. Ele era o palhaço Pogo. Acontece que o Wayne Gacy mandou pro além mais de 30 pessoas. Ele sempre pegava jovens, adolescentes, né, abusava deles de... todos esses. E o pior, eles tocavam os corpos no porão da própria casa. O cara era conhecido de todo o bairro. Era o palhaço das festinhas, sabe? Todo mundo confiava, né? Mas só pegaram ele quando o cheiro dos corpos ficou insuportável lá no porão e a polícia descobriu. E o cara era tão casca grossa que ele não se arrependeu de nada. Tipo, ele foi condenado a, né, em 1994, e indo pra vala xingando todo mundo, mandando todo mundo pra aquele lugar, dizendo que não se arrependia de nada e que tinha muito mais gente e que ninguém nunca ia descobrir. Na real, cara, ele era pior que o Pennywise, se é que isso é possível. Bem, galera, essa foi a nossa lista, então, 5 vilões de filmes de terror baseados em fatos reais. E dá arrepio só de pensar que isso tudo possa ser verdade, né? Que é verdade. Se você conhece alguma história parecida, pode contar pra gente nos comentários. E se der, curte o vídeo, lógico. Curte o vídeo, que isso é muito importante. Você sempre ajuda a gente fazendo isso. E não esquece, você que tá me vendo hoje, ou você que tá aqui sempre assistindo meus vídeos e nunca se inscreve, se inscreve hoje, faça isso pela gente, dá esse feedback positivo pra gente, tão importante, cara. Na boa, você vai ajudar demais o nosso canal fazendo isso. E não só isso, você vai ficar sempre por dentro do que tá acontecendo. Obrigado, hein? Obrigado de coração por tudo isso que vocês fazem. Tamo junto? Tamo. Até a próxima. Fui!